Senhor presidente, almirante de esquadra desta Colégio Superior Tribunal Militar, meu ilustre general que me introduziu, sou Fernando Galvão, minha estimada ministra Maria Elizabeth, meu professor Paulo Bonavides, a quem indico e personalizo como saudação a todos os senhores. A minha palestra é um pouco diferente das que eu tenho ouvido aqui neste simpósio, porque, na verdade, eu não vou falar muito sobre assuntos que sejam valores. Vou me deter mais a fatos vividos por mim e que tiveram grande significação a respeito dos assuntos aqui versados. Nós sabemos que quando se trata de analisar ou interpretar qualquer realidade política, social ou econômica, nós obedecemos hierarquicamente à existência de eventuais dogmas, de valores, de princípios, de instituições e de técnicas. O grande problema nosso, e que é diferente de alguns países que já avançaram, principalmente no seu estilo de vida e na natureza do regime político, é que nós ainda não ultrapassamos a fase dos preceitos. Toda a nossa discussão gira em torno de algo que nós queremos saber e no sentido definitivo, o que é liberdade, o que é fraternidade, o que é igualdade, direitos humanos, enfim. Ao invés de nós discutirmos as instituições na sua operacionalidade, nós ficamos circundando uma discussão de ordem preceitual. E quando uma sociedade discute preceitos, necessariamente gera preconceitos. E eu falarei em breve o grande preconceito em relação ao tema que eu vou abordar, que, como os senhores sabem, pois está no programa, é o debate sobre a segurança nacional no processo constituinte. Eu não vou aqui me deter em aspectos havidos no plano da confrontação entre as diversas forças que na política se enfrentaram. Em outras palavras, eu vou me deter mais e principalmente a respeito de um conceito aparentemente sem valor, porque é uma palavra, uma discussão aparentemente semântica, mas que teve desdobramentos muito sérios no tocante à posição, à destinação, às atribuições das Forças Armadas. Todas as vezes que eu discuto assuntos referentes às Forças Armadas, ao longo da minha trajetória, sempre me defrontei com alguma leitura muito viciada, muito desafiante, porque impregnada de tendenciosidade, de dogmatismo, de superficialidade, muitas vezes com limitações
em termos de disciplina de conhecimento e também geograficamente limitada. Eu vou seguir este sumário que, como os senhores veem, tem uma sequência e que pega fundamentalmente 3 fases, que é a do processo pré-constituinte, do processo constituinte e do processo pós-constituinte. Esses 3 processos eu tive, de alguma forma, uma participação muito ativa. Daí porque eu costumo dizer que eu não sou espectador, eu sou ator desses processos, como os senhores verão dentro em breve. Nas aulas de ciência política, eu sempre levo em conta a metodologia sistêmica, que ela, colocada assim de chofre, aparentemente é muito complexa, mas que eu quero tirar dela apenas 3 variáveis que são fundamentais na minha exposição. A existência de uma sociedade nacional, que é a nossa, um sistema político nacional, que é o nosso, e uma sociedade que é mundial, que compõe as diversas nações universais. Esse sistema global é o chamado sistema sistêmico. Tudo se interrelaciona. Nada aí pode ser analisado de forma muito pontual, porque os reflexos do subsistema sempre trazem consequências tanto à sociedade nacional, tanto quanto ao sistema político nacional ou às nações universais. O que nós vemos no Brasil, na história brasileira? Aquilo que eu denomino a teoria dos ciclos. Basta uma simples análise da cronodinâmica da nossa história para verificar que o nosso processo político sempre foi pendular e cíclico. De um lado, o autoritarismo civil ou militar, não importa, e do outro, do lado do pêndulo, o populismo. Todas as vezes que o regime autoritário entrava no seu ocaso, se esgotava, ao invés de nós partirmos para um regime democrático, aberto, pluralista, o que se verificou no Brasil é o pêndulo passar para o populismo. E o populismo, como ele tem também, e principalmente, as suas vulnerabilidades, tão logo se esgotasse no tempo, ao invés de nós adotarmos um regime aberto, pluralista, voltamos ao autoritarismo. Na verdade, nós nunca tivemos no Brasil uma democracia plena. E quando eu digo plena, não é apenas política, digo no plano econômico, no plano social. Tivemos, sim, iniciações políticas, votação, eleição, o funcionamento em certos períodos do Congresso, mas a democracia para o Brasil, ela não é um produto da nossa história, ela é um momento histórico. E esse momento parece que foi definido a partir de 1988, com a Constituição vigente. O problema nosso, então, não é imaginar que estamos vivendo realmente um regime democrático. Nós estamos em elaboração, mesmo porque, para que haja democracia, nós precisamos ter um estilo de vida democrático, coisa que ainda nós não temos. Muitas vezes nós adotamos um estilo flexível de vida, mas como já o Fernando Henrique Cardoso teve ocasião de dizer,
a nossa cultura também tem caráteres de transgressão. Transgressão que eu digo aqui no sentido de desrespeito à ordem jurídica. Mas se em 1988 nós tivemos uma Constituição e um desejo de estabelecer uma democracia, ela se deu de uma maneira muito à moda brasileira. Ela foi negociada. Ela iniciou-se com a emenda 11 de 18 de novembro de 78, e complementada no governo Geisel, e complementada pela emenda número 21 de 19 de novembro de 1980, já no governo do general Figueiredo. Mas a chama democrática que nos dominou foi com a eleição do candidato Tancredo Neves, que foi, como os senhores sabem, eleito por um colégio eleitoral. E na campanha do presidente, o candidato presidente Tancredo Neves, duas mensagens fortes ele adotou para ver vitoriosa a sua candidatura. Direta já, porque o processo era indireto, eleitoral, e uma constituinte. E para a surpresa de muitos, essa constituinte foi convocada pelo governo Sarney. E tão logo ela foi convocada, surgiram acérrimos debates a respeito da legalidade, da legitimidade, da licitude, da funcionalidade, enfim, foi submetida a uma crivo enorme de críticas. Mas a Constituinte, ela ganhou corpo, mas o primeiro passo foi dado quando o presidente Sarney, então no exercício do cargo, ele levou adiante aquela promessa que já era do presidente Tancredo Neves de constituir uma comissão de estudos constitucionais que tinha como finalidade preparar um anteprojeto que deveria ser levado ao Congresso Constituinte para servir de orientação, de base para os trabalhos que se realizariam ali. Foram escolhidos, então, 50 pessoas, uma escolha plural pelo presidente Sarney. Paulo Bonavides não podia estar fora. E realmente, do ponto de vista de representatividade, estavam ali os chamados notáveis. Mas criou-se, para o presidente Sarney, também um problema que precisaria ser resolvido. É que a Constituinte era uma forma de nós ingressarmos ou restaurarmos a democracia no Brasil. E não ficaria de uma boa linha decisória designar algum militar para compor a comissão. E também entendia o presidente Sarney que não seria de bom alvitre colocar também nenhum magistrado. Ficaram, então, excluídas essas duas categorias. Mas alguém precisaria representar as Forças Armadas. Alguém que tivesse preparo intelectual, tivesse algum prestígio e que fosse confiável. E aí, por uma decisão dos ministros militares, dos 4 ministros militares, eu fui designado também membro dessa comissão.
E mais do que isso, eu fui designado pelo professor Afonso Arinos secretário-geral da comissão. Eu abro um parênteses aqui para dizer que, para surpresa de todos nós, o mestre dos mestres, que é o Paulo Bonavides, dirigiu uma carta ao professor Afonso Arinos e não mostrando o desejo de não permanecer na comissão. E tanto quanto eu sei, o meu querido Paulo Bonavides já se dispôs até a publicar as razões que o levaram a adotar essa atitude. Mas o fato de eu ser o secretário-geral da comissão, a rigor, todo o debate constitucional passava pelas minhas mãos, porque eu é que ordenava, sistematizava, etc., contactava, eu era o dirigente operacional e, ao mesmo tempo, integrante de uma comissão que foi logo criada com o propósito de estudar especificamente o papel das Forças Armadas. E o que desde logo eu percebi e tive que lutar, tive que tentar modificar essa situação, pois é que eu não consegui, e hoje eu entendo até as razões do porquê, o preconceito existente na comissão em tudo que dizia respeito às Forças Armadas. Perfeitamente razoável da motivação de da maioria dos membros da comissão, porque o passado recente era de hegemonia e controle político dos militares. Nós estávamos saindo de um regime autoritário. E também o receio, e depois eu vou desmembrar esse tópico, o receio do militarismo como mola ideológica das Forças Armadas. Eu, então, preocupado não só com o problema desse tema específico, mas verificando também a orientação que estava sendo tomada pela nossa comissão, e eu escrevi um livro que se chama Os Notáveis Erros dos Notáveis, onde eu fiz aqui uma crítica muito contundente a respeito do nosso anteprojeto, dizendo que ele era preconceituoso, que era casuístico, que era elitista, que era utópico, que era demagógico, que era socialista, que era estatizante e que era xenófobo. Mas eu não vou abordar nada disso, muito embora os senhores pudessem, de certa forma, entender aspectos da Constituição de 88 de hoje, porque muita coisa do que existe na Constituição atual advém do anteprojeto que nós produzimos, porque a Constituinte não elaborou nenhum trabalho específico, ela começou do zero e tomou, então, como referência o anteprojeto que nós elaboramos. Mas olha o que eu escrevi na época. As Forças Armadas foram, desde o início dos trabalhos da comissão, alvo favorito de preconceitos. Seriam as instituições militares e não seus eventuais chefes os responsáveis pelos regimes autoritários. O preconceito contra os militares se apresentou de várias maneiras, de forma aberta, velada e até grotescamente.
E aqui eu digo mais. O grande problema do preconceito e do medo e do receio era de que as Forças Armadas pudessem ter na Constituição o poder de intervir internamente. Segurança, a palavra segurança nacional foi estigmatizada, porque foi entendido que até então a segurança nacional abarcava não só a defesa, mas também a intervenção interna, o que para os preconceituosos era inadmissível. Esse projeto, anteprojeto, chegou num dado momento que ele não fechava. E não fechava exatamente por causa desse problema. Não se conseguia estabelecer no documento quais seriam realmente as atribuições das Forças Armadas. E um dia o presidente Afonso Arinos, da comissão, que precisava de algum jeito dar por terminado o nosso trabalho, convidou o ministro Sepúlveda Pertence, que era membro da comissão, convidou o Hélio Jaguaribe, que também era da comissão, e a mim, para numa sala fechada, dizer, resolvo esse problema. Nós precisamos acabar com isso. E aí é que vem aquilo que o Ives explorou. A história é essa. Fomos nós três que incluímos no texto aquela por iniciativa de um dos poderes. Foi uma maneira de nós destravarmos aquela situação que precisaria de alguma forma ter um resultado. Muito bem. Foi aberto então os trabalhos constituintes. E, obviamente, nós tivemos lá audiências públicas. Pessoas dos mais variados setores foram chamados para opinar sobre todos os assuntos. No assunto específico das Forças Armadas, da segurança, foram apresentadas assim, 240 e tantas sugestões. E eu quero mostrar então aqui agora como é que a coisa se processou na Assembleia Nacional Constituinte. O primeiro drama deles foi que não havia nenhum anteprojeto, senão o nosso, para dar início aos trabalhos. Adotaram então vários subcomissões, cada uma com o seu tema específico, e coube então ao deputado Ricardo Fiuza ser o relator da comissão temática que cuidaria do tema. E nessa oportunidade as Forças Armadas acordaram, mais uma vez, de que o processo não podia correr vegetativamente. E foi organizado, então, tanto na Marinha, como no Exército, como na Aeronáutica, um grupo de oficiais competentes para, num elenco de 29 itens, poder lutar por eles no processo que estava se iniciando. O Ricardo Fiuza me chamou nessa oportunidade para dar uma contribuição
E a parte do relatório final dele, a parte toda doutrinária, é de minha autoria. E o texto do relatório dessa subcomissão já escoimou, mesmo com a presença dos representantes militares, esse termo segurança. Ficou, então, substituído por defesa das instituições democráticas e assim por diante.